Olá, eu sou o Vinícius Moreira, editor do AFEAPED Papers. Você já deve conhecer a gente do Instagram. Se não conhece, está perdendo tempo, hein? Tem que ir lá, seguir, se inscrever, né? Seguindo, para acompanhar dicas diárias sobre pediatria geral e específica. Esteja lá com a gente. E no YouTube a gente tem os nossos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre dengue, um assunto que não sai da moda, né? Infelizmente, gostaria que dengue fosse esquecida pela falta da presença da doença. Só que não é isso que acontece. A gente tem vivido crises de saúde pela dengue que tem um alto número de mortalidade, né? Um grande número de mortes nos últimos anos, algo que nos preocupa bastante, sendo que hoje em dia já há uma esperança em relação à presença de uma vacina eficaz. Mas vamos falar de dengue e vem comigo agora. Muito bem. Vamos falar da dengue? Vamos falar do inimigo. Você conhece o inimigo? O Aedes aegypti é um inseto, um mosquito, que tem uma característica física de ser rajado assim com listras brancas. É muito típico, você consegue identificar ao olhar o Aedes aegypti, sendo que ele se especializou, né? Ele não só transmite o vírus da dengue, como transmite o vírus, o Zika vírus, como transmite chikungunya. Terrível o Aedes aegypti, né? Sendo que o nosso papo aqui é sobre dengue, então vou focar na dengue. A dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. O fato de você ter tido dengue uma vez na vida, infelizmente, não te protege. Todo aquele martírio da doença não te protege contra a infecção pelos outros sorotipos. Pelo menos não pela vida inteira. É interessante também que uma segunda infecção pelo vírus da dengue parece ter relação com dengue grave. E para isso existe uma teoria chamada de imunoamplificação. Explicando melhor, vamos lá, um exemplo prático. Eu já tive dengue. Foi a pior doença como adulto que eu já tive. Febre muito alta, 39, 40, cheguei a quase 41 de febre. Dor no corpo que não melhora, você deita, dói, fica sentado, dói. Não tem posição para ficar. Uma febre que abaixa muito pouco com o antitérmico, ela se mantém. Ela é persistente, difícil. Mas a doença passa. Ainda bem, esse quadro dura no máximo uma semana. Vamos dizer que eu tenha tido dengue pelo sorotipo 1. Estou chutando, não sei qual foi, eu não fiz um exame tão específico para isso. Muito bem. Tive pelo sorotipo 1. Nos próximos 3 meses nos 3 meses que se seguiram à minha doença aguda, eu estava completamente protegido contra o vírus da dengue. Tanto para o sorotipo 1, que foi, talvez, hipoteticamente, o causador da minha doença, como contra os sorotipos 2, 3 e 4. Porque o quanto de anticorpo que a gente tem inicialmente, ele é tão elevado que permite uma reação cruzada com os outros sorotipos, reação cruzada protetora. Só que depois esses anticorpos vão cair, ficando num nível suficiente apenas para proteger contra aquele sorotipo específico que já te acometeu anteriormente. Porém, em relação aos outros sorotipos, digamos que eu tenha tido pelo sorotipo 1. Depois de 3 meses da doença, eu tenho proteção ainda contra o sorotipo 1, mas não mais, porque o nível de volume, de quantidade de anticorpos caiu, não mais uma reação cruzada protetora contra os outros sorotipos. Só que fica um resquício de proteção, que acaba sendo
uma falsa proteção, ou ao contrário, uma proteção que é para o vírus e não para você. É a teoria da imunoamplificação. Então, digamos que eu tenha tido um dengue pelo vírus sorotipo 1 e 6 meses depois eu sou atacado pelo Aedes aegypti e ele injeta na minha corrente sanguínea o sorotipo 2, que seja, um outro sorotipo. O que acontece? Meus anticorpos contra o sorotipo que causou a minha doença primeira, eles se acoplam ao outro sorotipo, esse novo sorotipo, mas não de uma maneira suficiente para levá-lo a cabo, para destruí-lo. Só que de uma maneira que faz com que o restante do organismo deixe de se preocupar com esse outro sorotipo. É como, vou dar um exemplo, você está sendo assaltado e o assaltante te leva para a tua casa. E você toca a campainha, a sua mãe olha pelo olho mágico, vê que você está com uma pessoa, mas está com você, é teu amigo. E ela abre a porta para o inimigo. Então é como se o seu anticorpo contra o sorotipo, exemplo 1, leve a uma proteção em relação ao novo sorotipo que está lhe acometendo. E aí, isso permite que esse novo sorotipo não seja atacado pelo nosso sistema imune, aquele anticorpo está sendo insuficiente e está sendo uma capa de proteção para esse outro sorotipo, que vai se multiplicar nas células, uma viremia muito maior, uma dengue grave. Então essa é uma teoria em relação à imunoamplificação e por que na segunda vez que você tem dengue, a doença é muito pior. Muito bem. A gente pode identificar fases na dengue. Fase febril, fase crítica, fase de recuperação. Fase de recuperação é a convalescença, é ficar bem depois da doença ter acontecido. É uma recuperação às vezes um pouco lenta. A dengue tira muito a fome, é comum uma inapetência pós-dengue, algum emagrecimento, às vezes até um pouco de tristeza, uma discreta apatia. Isso pode acontecer depois de um quadro de dengue. Nessa fase de recuperação e depois você se recupera completamente. O prognóstico a longo prazo é muito bom. Mas a gente tem uma fase aguda febril, terrível, e uma mais terrível ainda, que é quando o quadro fica crítico. Então, na fase febril, febre que dura no máximo 7 dias. Veja, se você tem um quadro febril que dura mais do que uma semana, dengue começa a não ser mais um diagnóstico. O quadro da dengue é agudo. E além da febre, que dura no máximo 7 dias, mais 2 de principais sintomas como cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema. Pelo menos 2 desses vão aparecer. Cefaleia é quase que de lei, dor retroorbitária e muita dor no corpo, que eu posso entender como uma mialgia, que eu posso entender como uma artralgia. Inapetência, prostração vai acontecer e exantema também pode acontecer. O exantema que pode ser, assim como a febre na dengue, bifásico. Aparecer, desaparecer e reaparecer. Tudo isso pode ou não estar associado a hemorragias. Hemorragias leves ou hemorragias graves. Um pequeno sangramento nasal, um pequeno sangramento gengival ou hemorragias graves, hemorragia enterorragia, por exemplo, um sangramento hemoptóicos, enfim, sangramentos mais graves podem acontecer. Mas se eu estou entrando em sangramentos mais graves, eu já estou entrando no dengue grave. Eu estou entrando numa fase crítica, aonde a caracterização da doença, porque ela pode ser só aquele dengue clássico, febre alta, mialgia, artralgia, prostração, exantema, e depois a pessoa fica muito bem. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não entrei nessa fase crítica onde aparecem os famosos sinais de alarme. E muitas vezes, esses sinais de alarme, essa piora, ela é observada na defervescência, ou seja, quando passa o quadro febril e você pensa, bem, agora a gente vai seguir com facilidade, vou entrar na convalescença. Não, nessa fase, nesse momento,
Fique atento. Atento a sinais de alarme, que são principalmente definidos pelo aumento da permeabilidade vascular. O processo inflamatório na dengue leva ao aumento da permeabilidade vascular, transudação de líquido para fora do vaso, levando ao choque. Na dengue a gente tem muita hemorragia, mas o principal não é a hemorragia. Hoje em dia a gente tem essa nomenclatura, dengue grave, choque na dengue. Mas antes a gente usava mais o termo dengue hemorrágico no dengue grave, porque tem sangramentos digestivo, respiratório. Mas o principal na dengue não é o sangramento no dengue grave. O principal é o extravasamento capilar levando ao choque. E quais são os sinais de alarme? Vamos lá, Vinícius, me conta! Dor abdominal, vômitos incoercíveis, vômitos persistentes, pelo menos 4 por hora, hipotensão postural, hepatomegalia dolorosa muitas vezes, hemorragias importantes, alteração do nível de consciência que fica diminuído, oligúria, hipotermia, desconforto respiratório, queda abrupta das plaquetas. Lembra que na dengue, plaqueta em geral está baixa, mas ela pode ficar muito baixa, o que é preocupante. Abaixo de 50 mil, em torno de 20 mil, 10 mil, bem preocupante. Posso ter desconforto respiratório e posso ter hemoconcentração. Vou voltar lá para o início. Quando eu tenho aumento da permeabilidade vascular e perda de líquido, eu posso ter hemoconcentração. O hematócrito sobe. Então, uma característica na dengue é a leucopenia, trombocitopenia, é quase que uma condição sine qua non. Não vejo dengue sem trombocitopenia. Só que não há queda no hematócrito, muito ao contrário. A hemoconcentração faz esse hematócrito subir. E aí pergunto, qual é o hematócrito que preocupa? Bem, olha só que isso é bem importante, quando o hematócrito aumenta em 20% em relação ao seu valor basal, estou diante de um dengue grave, estou diante de uma situação de alarme. É uma hemoconcentração de destaque. Só que aí eu teria que saber o hematócrito do paciente antes dele ter dengue. No dia anterior, como é que estava o hematócrito dele? Não sei, você não sabe, ninguém sabe. Então, pelo manual de dengue, se determinou que o hematócrito basal das crianças será em torno de 38. Quanto é 10% de 38? 3,8. Podemos arredondar para 4? Sim. Então, o hematócrito, se ele saiu de 38 até 42, houve um aumento, uma hemoconcentração. Soma mais 4, de 42 para 46. Se ele saiu de 38 e foi até quase 46, ele aumentou quase 20%. Mas se o hematócrito do teu paciente é maior do que 46%, considerando que o basal em média é 38%, ele aumentou mais do que 20% em relação ao seu basal. É uma hemoconcentração terrível. Muito extravasamento de líquido, muita saída de líquido do vaso. Estou na beira do choque, se é que eu já não estou no choque. Então, o hematócrito acima de 46 é um sinal de alarme de respeito. Né? Muito bem. E aí, pergunto a vocês, quando é que a dengue se torna uma emergência, né? O dengue grave? Quando é que, de fato, esses sinais de alarme progridem para um dengue mais grave, com grande risco à vida? Quando eu tenho comprometimento de órgãos, quando eu tenho sinais de choque. E choque não é só hipotensão. Pode ser hipotensão? Pode ser hipotensão. Beleza? Pode ser hipotensão arterial caracterizando o choque, mas eu não preciso ter hipotensão para dizer que tem choque. E para dizer que tem hipotensão, só abrindo um parênteses rápido aqui, se vocês me permitem, eu posso usar uma fórmula simples, que é a seguinte. Pressão arterial sistólica no percentil 50 é 90 mais 2 vezes a idade. Logicamente que usar uma tabela é melhor, mas se eu quiser usar uma fórmula rápida, beira de leito, 90 mais 2 vezes a idade é a pressão sistólica percentil 50 em média. 70 mais 2 vezes a idade é a pressão sistólica percentil 5.
Abaixo disso, hipotensão. Então, vou dar um exemplo fácil da gente gravar. Conta fácil. Criança com 5 anos de idade. 90 mais idade vezes 2, 5 vezes 2, 10. 90 mais 10, 100. Essa é a pressão sistólica percentil 50 de uma criança de 5 anos. 70 mais 2 vezes a idade. 70 mais 2 vezes 5, 5 anos. 10. 70 mais 10, 80. Uma criança de 5 anos. Com menos de 80 de pressão sistólica, ela está com menos do que o percentil 5. Hipotensa. Sinal de choque. Mas vou reforçar, eu não preciso do choque para dizer que tem hipotensão. Eu não preciso da hipotensão para dizer que tem choque. Falei ao contrário para vocês ficarem mais atentos, hein? Então eu não preciso da hipotensão para dizer que tem choque. Eu posso dizer que tenho choque com a pressão arterial convergente. O que é pressão arterial convergente, Vinícius? Pressão arterial sistólica menos a diastólica. Esse valor tem que ser maior do que 20 quando eu não tenho nenhum problema. Então, minha pressão está 12/8. Qual é a diferença entre a sistólica e a diastólica? 4, na verdade 40. 120/80. Se a minha pressão estiver 100/85, a diferença entre a sistólica e a diastólica, que é o que me dá a pressão de pulso, que pode ser sentida na amplitude do pulso, a diferença entre sistólica e diastólica menor do que 20, por exemplo, pressão 100/85, 15 de diferença, é uma amplitude de pulso menor, porque a pressão arterial está convergindo. A sistólica se aproximando da diastólica. A diferença entre elas está menor do que 20. A pressão de pulso é muito pequena. A amplitude de pulso na palpação do pulso é baixa. Isso é sinal de choque. Outro sinal de choque, sem hipotensão, enchimento capilar acima de 2 segundos. Na minha extremidades frias, cianose, pulso fino e rápido, mas destacadamente, então, 3 pontos me levam ao diagnóstico do choque no dengue, que são ou hipotensão, a clássica hipotensão, ou enchimento capilar acima de 2 segundos, ou uma pressão arterial convergente, com a diferença entre pressão sistólica e diastólica menor do que 20. Muito bem. E aí a situação é mais grave e exige intervenção mais intensa. Muito bem. A gente vai entrar agora no diagnóstico da dengue, ferramentas para diagnóstico, classificação e, baseado na classificação, conduta. A gente vai falar de tudo isso agora, mas eu tenho que dizer que nessa parte do vídeo a gente vai ter que priorizar os nossos assinantes, seja do curso preparatório para o título de especialista em pediatria. Aliás, o primeiro curso de preparação para a prova de título de especialista foi feita por nós há 13 anos atrás, em 2011, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser até há mais tempo atrás. Ou no nosso curso preparatório para o título de neonatologia, ou no nosso curso de atualização, você já tem os títulos. Ou no nosso curso de emergência, para você que é da graduação ou mesmo já pediatra formado, entra no nosso time que a gente tem esse plus para te dar, esse a mais, que são os nossos vídeos de atualização. E aí você pode assistir ele completamente. Mas se você não é nosso assinante, você não é obrigado, de forma nenhuma, mas seria um prazer você estar conosco, mesmo não sendo nosso assinante, né, não fazendo parte do nosso time diretamente, você está lá conosco no Instagram, você está aqui no YouTube vendo essa parte, uma parte considerável dos nossos vídeos. E espero que você se anime de se juntar a nós completamente. Que tal?